Fala galera, como é que você tá? Tudo bem? Eu me chamo Thiago Ribeiro e nós estamos começando hoje o nosso curso de Física voltado para o Enem. Aquela disciplina que faz você tremer na base, mas a partir de hoje a gente vai resolver todos os seus problemas com o nosso curso, com as nossas aulas. Vem comigo, eu espero que vocês gostem, tá bem? Galera, nesse primeiro instante, a gente vai passar por conhecimentos básicos e fundamentais que nós também costumamos chamar de introdução ao estudo da ciência física. Aqui a gente vai tratar de valores, aqui a gente vai tratar de grandezas, aqui a gente vai tratar de vetor, para que você tenha a base para seguir conosco no nosso curso regular, tá bem? Aqui você vai ganhar instrumentos para que você possa acompanhar as nossas aulas. Vamos para dentro? Vamos lá? Pessoal, na física, não necessariamente a gente vai trabalhar com valores, com um quantitativo de algarismos muito grande. Aqui, a gente vai trabalhar com números grandes, pequenos, mas a gente vai trabalhar sempre com uma forma reduzida deles, tá bem? E essa forma reduzida a gente vai chamar de notação científica, tá bem? E o que é um número em notação científica? Um número em notação científica, ele é um valor multiplicado por 10 elevado a um determinado expoente. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a 2. Que significa, pessoal? 300. Olha, 300 não é um valor complicado de você escrever. Porém, se você for pensar que esse número pode ter mais 4, 5, 6 zeros, esse valor vai ficar muito grande. A quantidade de algarismos que você escreve vai ficar muito grande. Então, a potência vem para te ajudar a diminuir a quantidade de algarismos que você está escrevendo ali. Por exemplo, eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 4, tá bem? Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Pessoal, vai ficar 0,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ficou. Imagina, por exemplo, se fosse 0,000000000000005. Ficaria um número muito grande para você escrever. Então, a tua notação científica vem te ajudar a reduzir essa quantidade de algarismos que você está escrevendo, que você está copiando, por exemplo, durante uma aula, tá bem? Então, pessoal, o que a notação científica te entrega? Ela te entrega um valor reduzido, tá bem? Porém, a gente vai usar a notação científica, ela vai servir de base para que nós consigamos montar aqui a ordem de grandeza. E o que é uma ordem de grandeza, galera? A ordem de grandeza ela é uma estimativa baseada em uma potência de base 10. É como se fosse uma resposta para algo que você está se questionando. Porém, a tua resposta ela vai vir somente com uma base 10 elevado a um determinado valor, tá bem? Vamos lembrar aqui de um detalhe sobre notação científica que a gente não colocou até no slide anterior, eu volto e a gente coloca aqui nesse slide, é que esse valor de A, ele tem uma condição que é uma condição especial, tá bem? Esse valor de A, ele tem a condição para ficar entre 1, ele precisa ser um número maior ou igual. Vai sumir aqui, pessoal. Vamos lá. Ele precisa ser um número maior ou igual a 1 e também precisa ser um número menor ou igual, tá bem? A 9,9. Beleza? Ele não pode ser menor que 1, né? Ele pode ser igual ou maior e ele precisa ser um número menor ou igual a 9,9. Essa é a condição para esse valor da notação científica que a gente vai trabalhar, a tua ordem de grandeza, tá bem? Aquele valor de A,
esse valor de A aqui, ele vai ser a chave da nossa situação em relação à ordem de grandeza. Então, por exemplo, quando você tiver que trabalhar a ordem de grandeza, galera, deixa eu passar aqui para o vermelho. Reparem no seguinte, imagina aqui a ordem de grandeza do número de pessoas que foi assistir a virada do ano em Copacabana. 3 milhões, beleza? Isso vai dar 3 vezes 10 elevado a 6, tá bom? E esse 3 vezes 10 elevado a 6, quando você tiver a tua resposta em ordem de grandeza, vai ser 10 elevado a sexta. Beleza, pessoal? Vai ser 10 elevado a sexta. O que está acontecendo aqui, galera, é que aquele valor que tem aqui na frente, esse famoso valor de A, ele está sendo dispensado, tá bem? Ele está sendo retirado do valor das tuas respostas e vai sobrar para você somente 10 elevado a sexta. Galera, agora, como é que a gente vai chegar à eliminação desse cara? A eliminação desse cara, ela não é uma eliminação simples, beleza? Ela não é uma eliminação. Você chegou ali e cortou de maneira aleatória. Esse valor de A, ele vai ser comparado com um valor especial. Toda vez que o A for maior ou igual a 3,16, significa dizer que esse A vai ser abandonado. Então, quando você tiver A vezes 10 elevado a um valor qualquer, A vezes 10 elevado a um valor qualquer, tá bem? Ó, A vezes 10 elevado, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, galera. Marquei a borracha, marquei o amigo, ele voltou. Pronto. Vamos lá? Agora sim, 10 elevado a n, tá bem? Eu vou sumir com esse valor de A e aqui em cima a gente vai somar mais um, beleza? Agora, se o meu valor de A ele for um valor menor do que 3,16, o que vai acontecer? No A vezes 10 elevado a n, eu vou sumir com A e eu vou repetir o meu valor de 10 elevado a n. Aqui em cima, a gente já sabe que o valor final vai ser 10 elevado a n mais 1. Beleza, pessoal? Tamo junto, galera? O que vai acontecer aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui nessa brincadeira é que você precisa estar atento a esse valor comparado. Agora, de onde surgiu esse valor de 3,16, galera? O valor de 3,16 é a raiz quadrada de 10. Vai dar aproximadamente 3,16 e é com ele que a gente faz a margem de comparação da tua ordem de grandeza. Tá bem? Pessoal, mas para que a gente possa dar as nossas respostas na física, a gente não pode sair usando medidas quaisquer. Nós precisamos utilizar medidas que são medidas padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas. Esses valores, né, essas unidades que vão acompanhar esses valores, não são valores que a gente sai colocando de maneira aleatória, do tipo palmo, pé. Não, a gente precisa de um padrão. E na física, o nosso padrão é chamado de Sistema Internacional de Unidades, beleza? O Sistema Internacional de Unidade definiu alguns desses valores como valores de medidas que são os padrões. Então, vamos lá. O comprimento que a gente tem aqui, deixa eu pegar o apontador aqui, galera. O comprimento, que é o que a gente está acompanhando aqui em cima, ele vai ter como unidade de medida o metro, simbolizado pela letra M, beleza? Já a massa vai ter como unidade de medida o quilograma, tá bem? A massa vai ter como unidade de medida o quilograma e sendo kg, tá bem? A sua representação. O tempo vai estar em segundo, representado pelo S, corrente elétrica, o ampere, representado pelo A. A temperatura, galera, a unidade de medida especial dela é o Kelvin, é o K. O Kelvin é aquela unidade de medida que não aceita valores negativos. A gente vai trabalhar isso logo no nosso segundo módulo, quando a gente falar de temperatura, tá bom?
quantidade de substância, o mol, aí a galera da química utiliza muito mais, a intensidade luminosa é o candela. Aqui, pessoal, esses valores, né, essas unidades de medidas que vão ser trabalhadas, possuem, obviamente, outros formatos. Então, por exemplo, quando a gente fala de tempo, e você estuda lá na cinemática muito sobre o tempo, você não vai trabalhar somente com segundo, você vai trabalhar com hora, você vai trabalhar com minuto. Basta que você faça simplesmente as conversões para que você também possa estar jogando para o sistema internacional ou para um outro formato de unidade de medida, tá bem? Pessoal, nessa primeira parte, quando a gente começa a falar de Enem, e você pega lá, né, aquele conteúdo programático, aquela matriz curricular do Enem, existem 2 pontos que a gente precisa conversar para a gente começar a introduzir em vocês essa parte do conhecimento da ciência física. Porque o conhecimento da ciência física ela não vai ficar restrita às fórmulas que vocês utilizam para resolver uma questão. A lente, por exemplo, que está me filmando aqui agora, a televisão que está aqui formando imagens, enfim, tudo para onde a gente olha, a gente vê física. E quando a gente fala sobre metodologia de investigação, é a metodologia que a gente utiliza para pensar na física enquanto ciência. Os sinais de interpretação que a gente tem para pensar que, quando determinados eventos se repetem, a gente tem ali algo que precisa ser estudado. Então, o fato, por exemplo, da gente colocar o aparelho de ar-condicionado na parte de cima da sala é para que o ar frio, que é mais denso, desça, o ar quente, que é menos denso, suba. Você gera uma corrente de convecção, automaticamente você vai refrescando o seu ambiente. E isso foi estudado. Isso não foi algo decidido ao acaso. Eu vou botar o ar-condicionado em cima porque é bonitinho. São esses sinais, são essas interpretações que a gente precisa trazer para dentro da física para que você possa, com o seu costume, com as suas observações, formar ali um pensamento físico em cima de determinados assuntos e determinadas situações que acontecem para você, tá bom? Para a gente fechar aqui essa parte das observações e mensurações, a gente precisa entender, pessoal, que essas coisas elas precisam ser medidas. Então, quando você pensar num fenômeno físico, a gente precisa pensar que aquilo pode ser medido. O fato, por exemplo, de você observar a massa de um corpo pode ser medida. Aqui no nosso estúdio, a gente tem luz, a intensidade dessa luz ela pode ser medida. A gente tem aqui, por exemplo, energia elétrica passando pelos nossos estúdios. Energia elétrica é algo que pode ser medido. Então, a gente precisa pensar nisso como algo mensurável. Pensar nisso como algo que tenha medida, que tenha um determinado valor a ser buscado. Tudo precisa de ter valor buscado? Não. A prova disso é que vocês fazem uma prova que não necessariamente você precisa executar fórmulas, contas o tempo inteiro. Se você for lembrar do último exame que a gente teve, do último Enem, você tinha questões com texto, questões com pura interpretação, e não necessariamente você tinha que pensar numa aplicação de fórmula. Mas a gente precisa entender que aquela situação, de uma forma ou de outra, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. E pensar que as representações de grandezas físicas, elas precisam ter como objetivo ser uma grandeza ali mensurável, tá bem? Mas também não é nada que você precise se preocupar, porque você vai ter aí uma série de fórmulas, uma série de caminhos para que você possa estar encontrando esses valores, tá bom? Agora, pessoal, a gente precisa definir aqui uma coisa. Quando a gente observar uma grandeza que pode ser medida, essa grandeza ela pode ser medida só pelo seu quantitativo ou ela vai precisar de um ente matemático que ajuda a gente nessas medidas.
E esse ente matemático que ajuda a gente são os vetores, tá bem? O ente matemático que ajuda a gente são os vetores. Aqui nós colocamos para vocês a representação de vetores, vetores soltos ao acaso, e aqui do lado a gente tem a representação gráfica de um vetor num plano cartesiano, tá bem? Em função do eixo x das abscissas e do eixo y das ordenadas, tá bem? Então, esse cara é o cara que vai basicamente ajudar a gente a estar interpretando parte dessas grandezas mensuráveis da física. A gente vai diferenciar essas grandezas no nosso próximo encontro, tá bom?